Boa noite, prazer, me chamo Rafael, sou um dos jovens aqui da igreja, muitos já me conhecem, mas tem muitos visitantes. Sejam bem-vindos, aliás. Bom, como vocês podem ver, tanto na entrada quanto aqui, quanto no convite, hoje nós vamos conversar sobre idolatria. Qual que é a minha proposta? Hoje a gente vai ver o que é idolatria, como que a Bíblia vai definir idolatria, né? Alguns exemplos para a gente trazer de forma prática para a nossa vida, para a gente conseguir comparar se a gente está idolatrando ou não. E eu vou discutir também como a gente pode se livrar da idolatria. Antes, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua salvação, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em tua presença te louvando. Pedimos que o Santo Espírito se faça presente aqui e tire o véu dos nossos olhos e que por meio da tua palavra nós possamos conhecer mais a ti para glorificar somente a ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, para discutir sobre idolatria, a gente tem que lembrar que idolatria é um pecado e um pecado só existe por conta de um pecador. Então, a idolatria só existe por conta de um idólatra. E o idólatra vai fazer de alguma coisa o seu Deus ou o seu ídolo. Então, vamos ver o que é um ídolo. Bom, Tim Keller, um autor cristão, pastor, escreveu um livro chamado Deuses Falsos. Nesse livro, ele vai definir ídolo da seguinte forma. Ídolo é qualquer coisa que seja tão central e essencial para a sua vida. Qualquer coisa que seja tão central e essencial para a sua vida é um Deus falso. E caso você o perca, sua vida dificilmente parecerá digna de ser vivida. Então, o ídolo é algo central, essencial para a sua vida. Assim, o ídolo tem uma posição de controle em seu coração, a ponto de você ser capaz de investir nele a maior parte de sua paixão e energia, de seus recursos emocionais e financeiros, sem pensar duas vezes. Um ídolo é qualquer coisa que você observe e diga no fundo do seu coração: se tiver isso, então sentirei que a minha vida faz sentido. Então saberei que tenho valor. Então me sentirei importante e seguro. Aqui nessa definição eu gosto de a gente pensar numa parte que ele diz para a gente não fazer confusão. Olha, ele diz o seguinte: ídolo tem uma posição central, posição de controle no nosso coração, a ponto de você ser capaz de investir nele a maior parte de sua paixão e energia, de seus recursos emocionais e financeiros, sem pensar duas vezes. Pois bem, a nossa família é algo que a gente investe nisso, nossa energia, nossos recursos financeiros, nossa emoção. Porém, não necessariamente ela vai ser um ídolo. A gente tem que associar isso com o que ele diz em seguida. Se você está dizendo para sua família: se tiver isso, então sentirei que a minha vida faz sentido. Se você está dizendo para sua família: então saberei que uma vez que eu tenho isso, terei valor. Ou então, se você olha para sua família e diz, uma vez que você já a tem: sentirei importante e seguro. Então, idolatria, você vai olhar para alguma coisa, seja ela qual for. Aqui a gente coloca alguns exemplos: videogame, academia, família, redes sociais, esportes, o dinheiro. E olha para essa coisa que existe e diz para ela: eu preciso disso, porque senão minha vida não faz sentido. Ou eu preciso manter isso daqui, porque se eu perder isso daqui, eu vou morrer junto com ela. Certo? Então a gente vê que idolatria está bem mais próximo do que a gente imagina. A gente ficava imaginando que idolatria a gente, vou construir uma estátua aqui, vou me ajoelhar perante ela. Mas não é só isso. Idolatria pode ser qualquer coisa que a gente deposite o sentido da nossa vida. E como jovens, a gente tem que pensar: será mesmo que eu estou depositando o sentido da minha vida em Deus? A gente, se Deus quiser, tem toda uma vida pela frente. E a probabilidade de a gente cometer idolatria é alta se a gente já não está cometendo. Então a gente vai abrir lá em Êxodo para começar nossos exemplos práticos. Êxodo 32, de 1 a 4. A gente pode ver que definir idolatria não é difícil. É fácil entender. Idolatria é eu fazer de qualquer coisa na existência o meu Deus, daquilo que eu tiro o propósito da minha vida. Isso é fácil de entender. Êxodo 32, versículos de 1 a 4. Diz assim: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão.
Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com burim e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Bom, para a gente iniciar, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Quem que é esse povo? Quem é esse tal de Moisés? O que eles estão fazendo aqui nessa região? Bom, Deus fala com um homem lá no passado chamado Abraão e diz a ele que por meio dele ele construiria uma grande descendência. Ele faria um grande povo, a ponto de Deus dizer: de você, Abraão, eu farei um povo tão numeroso quanto as estrelas do céu, quanto a areia da praia. Portanto, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, e Jacó gera José e muitos outros filhos. José vai parar no Egito, e no Egito ele vira governador de lá. Como governador, ele convida toda a sua família para morar no Egito, inclusive seus irmãos, e lá, a partir daí, eles começam a se multiplicar, ao ponto que passa geração em geração, eles se tornam um povo forte, numeroso, que a Bíblia diz que a terra se encheu deles. Aí o faraó da época, vendo que o povo, que chamaram de hebreus, descendentes de Abraão, está tão grande, tem medo desse povo, simplesmente, nossa, por que não a gente não pega para si o poder do Egito? O faraó fica com medo disso e começa diversas políticas de estados para oprimir, para enfraquecer esse povo. Uma dessas políticas é a escravidão. E o povo hebreu, descendentes de Abraão, passam 400 anos como escravos no Egito. Até que Deus levanta Moisés para libertar esse povo. Daí começa Êxodo. A gente encontra Deus chamando Moisés, a gente encontra Deus confrontando o faraó para deixar o povo ir embora da terra do Egito. Aí o faraó não deixa, Deus manda as 10 pragas. Aí na última praga somente que o faraó vai deixar o povo ir embora. Aí o povo vai embora, tem todo o episódio da travessia do Mar Vermelho. Eles atravessam o Mar Vermelho. Aí tem o episódio deles murmurando contra Deus por falta de comida. Deus manda o maná. Murmuram novamente contra esse Deus que os salvou por conta da falta de água. Deus manda água. Até que depois de 3 meses caminhando nesse deserto, eles chegam ao pé do Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, muito importante, que a partir daí, capítulo 19 de Êxodo, não precisam abrir, Deus começa a construir uma aliança com esse povo. Muito bem, vamos ler o que Deus diz a respeito dessa aliança. Êxodo 19, versículo 1 a 8. No 3º mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali, Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então aqui a gente vê que a partir do capítulo 19, Deus começa uma aliança com o povo. E o povo responde: muito bem, Senhor, nós concordamos com a sua aliança, nós cumpriremos aquilo que você nos ordenará. E as primeiras leis, especificamente, propriamente dita, que o Senhor dá ao povo de Israel, ao povo hebreu, é os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos Deus começa da seguinte forma. Capítulo 20 de Êxodo, versículos 1 e 2. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da escravidão, da servidão ou escravidão. Então aqui Deus começa novamente se apresentando. Eu sou o Deus. E o que eu fiz para vocês? Eu tirei vocês da terra do Egito. E essa terra, vocês eram escravos.
Então Deus relembra o povo hebreu qual era a situação que eles passavam. Eles passavam por uma situação de opressão, qual eles clamaram para ser livrados disso. E Deus os atendeu às orações dele e os livrou da escravidão. Lembrando-se disso, Deus começa, versículo 3. Não tenham outros deuses diante de mim. E aqui eu quero fazer uma analogia para a gente conseguir entender. A gente cria alianças, os contratos, entre uns aos outros aqui. Uma aliança muito clara, muito óbvia, é o casamento. A gente pede a nossa amada em casamento, ela aceitando, a gente começa a destrinchar o contrato no cartório. Não que a gente vai fazer, tipo, não, vamos construir agora, vamos no cartório agora. Enfim, mas a gente sabe que esse processo acontece. Você não simplesmente fala, agora eu estou casado. Não, você tem que colocar diante do Estado que você está casado. E foi a mesma coisa com Deus. Deus fala que iria fazer uma aliança com o povo aceita a aliança, aí Deus começa os termos de contrato, digamos assim. E qual foi a primeira lei dentro desse contrato? Fidelidade. Olha só que interessante, curioso. Quem esperaria que Deus ou a gente esperaria fidelidade do nosso próximo, uma vez que a gente construiu o contrato? Deus espera que esse povo com o qual ele está fazendo aliança, e esse povo que aceitou a aliança, não tenha outros deuses diante dele. Então ele espera que esse povo não seja idólatra. Ele não construa ídolos para si. Se a gente for para Êxodo 24:12, a gente vai ver que Deus, eu gosto de pensar dessa maneira, oficializa essa aliança por meio da escrita. O cartório, a gente oficializa essa aliança por meio da escrita. Tem lá a assinatura do casal que aceitou fazer essa aliança. E Deus oficializa essa aliança por meio das tábuas da lei. Por quê? Até então, antes de entregar a tábua, qual que era o esquema? Deus falava com Moisés, falava para ele ir até tal lugar, especificamente subir ao monte, e lá em cima do monte Deus falava com Moisés, e Moisés levava a mensagem de Deus para o povo. Então Moisés estava servindo de intermediário entre Deus e o povo. Agora já não. Capítulo 24, versículo 12. Então o Senhor disse a Moisés: suba para junto de mim no Monte Sinai, e fique lá. Darei a você tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi para que você ensine o povo. Agora o povo já teria algo concreto em que ele poderia ir e aprender sobre Deus. Ele não precisaria mais de Moisés subir no monte para daí do monte Deus ensinar ao povo. O povo já teria algo concreto ali, um contrato em suas mãos. Bom, é nesse contexto que a gente vai chegar em Êxodo 32. Então a gente sabe quem é o povo hebreu, a gente sabe que esse povo fez aliança com Deus, e a gente sabe que essa aliança tem suas diretrizes. E daí, a partir do capítulo 24, Moisés, estando no monte, recebendo de Deus as tábuas, a lei e os mandamentos, começa toda a descrição de algumas desses mandamentos que eles teriam que seguir. E aqui eu quero deixar claro que esses mandamentos Deus não os deu para que sejam seguidos de forma pesarosa. É claro que não é fácil seguir a Deus porque nós somos pecadores. Nossa natureza é não querer seguir regra alguma, somente o que está no nosso coração. Mas Deus dá essas diretrizes para o povo, assim como para a gente, mais especificamente no Novo Testamento e toda a teologia, enfim, não vamos entrar nesse caso, mas dá leis para que a gente possa seguir o seu caminho. Esse é o caminho de relacionamento com Deus. Assim como a gente espera a fidelidade de uma pessoa amada, Deus também espera a fidelidade da gente. Essas leis servem como caminhos para a gente seguir, para conhecer e agradar mais a Deus. No capítulo 34, capítulo 35, 32, ocorre o episódio que a gente vai ler. Que a gente já leu no caso, né? Sobre o povo construindo para si um ídolo. Uma vez, nossa, esse Moisés está demorando, hein? O que a gente pode fazer? Por que não construir um Deus? Caramba, esse Moisés parece que abandonou a gente, né? Vamos construir um Deus para a gente adorar, se ajoelhar, render tudo a nossa vida para esse Deus e falar que ele nos tirou da terra do Egito. E esse, por incrível que pareça, foi o primeiro pecado após Deus oficializar o seu contrato, essa aliança com o povo. Foi o primeiro pecado do povo depois de Deus oficializar. Então é meio que, eu casei com alguém, aí a gente oficializou esse nosso casamento por meio de um contrato, nós casamos, tivemos cerimônias, aí no dia seguinte, horas depois, ela vai lá e me trai. Esse é o cenário que a gente encontra aqui.
Um Deus que salvou um povo, esse povo, logo em seguida, abandona esse Deus em idolatria. É interessante a gente observar que quem foi atrás desse Deus falso foi o povo de Israel. Esse bezerro não se autocriou e falou: me adorem, eu estou aqui, rendem-me louvor. Não. Esse Deus falso, esse bezerro de ouro, foi um produto do coração do povo de Israel. Todos os ídolos que a gente constrói na nossa vida, ou que serão construídos, é um produto do nosso coração. Absolutamente nenhum deles está clamando por honra, por glória, por exaltação. Todos os ídolos é um produto do nosso coração. É isso que eu queria que nesse primeiro momento, nessa primeira história, a gente se convencesse. A idolatria não é culpa de ninguém, a não ser nossa mesmo. O segundo exemplo de idolatria, a gente vai tratar de um exemplo muito comum na nossa sociedade, que é o amor. O amor em diversas músicas é exaltado como o centro da existência daquele que canta. Quantas músicas por aí você escuta do modo sofrência? Existe até uma classificação para esse tipo de música, sofrência. E o exemplo que a gente vai pegar é de Jacó e de Lia. Gênesis 29, 15 a 22. Gênesis 29, 15 a 22. Bom, para a gente entender, Jacó, quem que era Jacó? Jacó era um dos descendentes de Abraão, filho de Isaac. E o que aconteceu? Jacó estava fugitivo da casa de seus pais. Então, ele fugiu da casa dos seus pais por conta de uns problemas lá que ele criou para si mesmo e foi para a terra do tio da mãe dele, ok? E lá ocorre a seguinte história, Gênesis 29, 15 a 22. Jacó ficou na casa de Labão durante um mês. Depois, Labão disse a Jacó, Labão era tio de Jacó: será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha os olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Jacó, como amava Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: é melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou duramente 7 anos, e esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então ele disse a Labão: dê-me a minha mulher, pois já me venceu o prazo para que eu me casasse com ela. Assim, Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Então qual que é a situação aqui? Jacó foge da casa dos seus pais, vai para a casa do seu tio Labão, e lá ele encontra uma linda mulher. E ele se apaixona perdidamente por essa mulher, a ponto de que ele fala: bom, eu vou trocar 7 anos de salário pela sua filha, Labão. Ok? E o que isso significa? Aqui a gente já começa a ver sinais da idolatria do coração de Jacó. Aqui a gente já começa a ver que Jacó construiu para si um ídolo. Começa a ver que Raquel era o propósito de sua vida. Sem Raquel, ele não precisaria existir, já não existia mais propósito para sua existência. Robert Alder, estudioso da língua hebraica, elenca 3 sinais da idolatria de Jacó nesse texto aqui. O primeiro é o dote altíssimo. O que seria o dote? Naquela época, o casamento geralmente era arranjado e o marido, o pretendente, tinha que pagar certa quantia de dinheiro pela filha do seu futuro sogro. E aqui Labão faz esse pagamento, ele faz em forma de trabalho. Então ele trabalha 7 anos por Raquel. O segundo é a passagem de tempo. Jacó trabalha 7 anos, mas esse tempo para ele pareceu como se fosse um estalar de dedos. Lhe pareceram como poucos dias, diz a Bíblia. E o terceiro sinal de idolatria no coração de Jacó em relação a Raquel
está no versículo 21. E aqui, no texto hebraico, tem uma mania de colocar eufemismo. O que seria isso? Amenizar coisas que a gente escrever de forma que ela é, a gente fica tipo, nossa, isso está escrito aqui? Como assim? Isso aqui é muito pesado para estar no livro assim. O que acontece? Jacó diz o seguinte: passando o tempo, ele vai a Labão, passando 7 anos de trabalho, ele vai até Labão e cobra Labão pela sua noiva. Entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero me deitar com ela. Isso daqui é como se Jacó estivesse indo desesperadamente para Labão e pedindo a sua noiva o quanto antes para que ele pudesse se deitar com ela. Então ele está escrachadamente falando sobre a relação sexual. Ele está dizendo, olha, eu quero a sua filha para poder ter relações com ela na cara do pai. É isso que a Bíblia está nos dizendo acerca de Jacó. Eu acredito que essa não é a melhor forma de você conversar com o seu sogro. E assim, o autor de Gênesis está nos mostrando um homem dominado da cabeça aos pés pelo desejo de possuir uma mulher. Isso tudo por conta que a vida de Jacó era vazia de significado. Era vazia de significado porque ele não tinha o seu significado, a sua identidade, o seu propósito, o propósito da sua vida em Deus. Se a gente voltar para a história de Jacó, a gente vê que ele não teve o amor do pai, Isaac, porque a Bíblia diz que Isaac amava Esaú, que foi seu irmão. E ele, quem o amava da família era a mãe. A Bíblia diz que a Rebeca amava Jacó. Ou seja, e quando ele foge, ele sai desse lar de amor por parte da mãe. Ou seja, ele não teve amor do pai, ele fugiu, está longe do amor da mãe, e agora ele está numa terra desconhecida. O que ele, provavelmente, e dá tudo a entender, ele não entendeu o amor e o cuidado de Deus para com ele, porque antes desse capítulo 29, no capítulo anterior, Deus dá uma revelação para ele. Deus se revela a ele, falou que por meio dele construiria uma grande descendência, que cuidaria de Jacó. Mas aparentemente ele não se apegou isso como a essência da sua vida, o fundamento, a base, o alicerce da sua vida. Ele foi para essa terra, conheceu uma mulher, se apaixonou pela mulher e fez dessa mulher o propósito da vida dele. Eu preciso ter ela, senão, para que eu estou aqui? Para que eu existo? A gente vai entrar agora na idolatria de Lia, que é bem parecida com a de Jacó. Assim como Jacó, Lia amou intensamente. Só que ela era desprezada pelo seu amor. Bom, para a gente entender o contexto de Lia, o que acontece? Jacó, depois de cobrar Labão por Raquel, o que acontece? Labão faz essa festa de cerimônia de casamento e a Bíblia diz no versículo 23 em diante: à noite, Labão trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E eles tiveram relações. Bom, aqui a gente dá a entender o que o texto quer dizer quando ele fala à noite, Labão trouxe sua filha, Lia, para Jacó, que Labão queria enganar Jacó. Labão já desde o começo já tinha estruturado um plano para entregar Lia para Jacó. E por que disso? A única definição que a Bíblia nos dá sobre Lia é que ela não tinha brilho nos olhos. O que isso quer dizer? A Bíblia usa de eufemismo que Lia era feia. Não existia formosura, atração física em Lia. E Labão se perguntava, como do costume da época, como que eu vou me livrar de Lia? É necessário que a primogênita case primeiro. É necessário que a primogênita case antes da mais nova. E como que eu vou me livrar dela se nenhum homem quer? E Labão constrói esse plano para entregar Lia para Jacó. E eles têm relação sexual, portanto consuma o casamento. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso disse a Labão: o que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Então Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento, porque naquela época demorava literalmente uma semana a festa de casamento. Depois daremos a você também a outra, Raquel, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda servirá. Ou seja, Jacó trabalha durante 7 anos por uma pessoa que ele amava.
No dia de oficializar o casamento, Jacó é enganado por Labão. Jacó casa-se com Lia. E se ele quisesse ter Raquel por esposa, ele teria que trabalhar durante mais 7 anos de graça. Então ele recebe. Então isso continua. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Versículo 30. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia. E continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. E é nesse contexto que a gente vê que Lia estava numa família casada com um homem que não a amava, que a desprezava, porque ele já tinha o amor da vida dele ao lado dele, então para que ele vai precisar de Lia? E é nesse contexto que Gênesis 31 a 34 diz: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. E a fecundidade naquela época era muito importante. Era muito importante porque era muito importante que um homem tivesse descendentes naquela época. O fato de um homem não ter descendente era digno de zombaria naquela época. Você ter filhos, você ter um número grande de filhos, era sinal de prosperidade, de bênção de Deus. Então, Deus permite que Lia tenha filhos. Assim, Lia ficou grávida e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: o Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho. E deu-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz um filho e disse: agora desta vez o meu marido se unirá mais a mim, porque ele dei à luz 3 filhos. Se a gente observar, Lia, ao ter esse filho, diz a si mesmo: por conta desse filho, meu marido vai me amar. É interessante de se observar o significado de cada um dos nomes dos filhos dela. Ruben significa ver. Então é como se ela estivesse olhando para o filho dela, olhando para Jacó, dizendo: uma vez que eu tive Ruben, uma vez que eu tive esse filho, Jacó vai me ver. Jacó vai passar a me amar. Jacó vai passar a considerar-me como existência na vida dele. Então ela coloca esse peso no filho dela. Por conta de você, Jacó vai me ver, Jacó vai me amar. E ela faz isso com os próximos 2 filhos. Simeão significa ouvir. Então ela olhou de novo para o filho dela. Filho passado, Jacó não me viu. Jacó não me considerou. Então dessa vez ele vai me ouvir. Ele vai ouvir minha voz. E ela tem outro filho. E não aconteceu como ela esperou. E agora nesse terceiro ele diz: agora sim, finalmente meu marido vai levar, vai se unir a mim, vai se apegar a mim. Mas não acontece isso. Infelizmente, não acontece isso. Lia fez de Jacó o propósito de sua vida. Lia construiu do amor de Jacó por ela como alicerce de sua vida. Jacó fez a mesma coisa com Raquel. E a gente vai passar pelo mesmo sofrimento, pela mesma angústia de não ter significado em nossas vidas, se a gente fazer do nosso parceiro o ídolo do nosso coração. Se a gente olhar para o nosso parceiro e falar: se você continuar vivo, se você continuar bem, eu vou poder existir, eu vou poder viver, eu vou me sentir importante, eu vou me sentir seguro. E a respeito disto, Ernest Baker diz o seguinte: nenhuma relação humana suporta o fardo da divindade. Por mais que idealizemos e idolatremos o parceiro amoroso, é inevitável que ele reflita a decadência e a imperfeição terrena. Afinal, o que queremos ao elevar o parceiro amoroso a essa posição de divindade? O que Lia e Jacó queriam a elevar o seu amor à posição de divindade, à posição de Deus? Queremos nos livrar de nossos defeitos, de nossos sentimentos de nulidade, de inutilidade. Queremos ser justificados, descobrir que a nossa existência não foi vã. Queremos redenção. E é óbvio, é desnecessário dizer que os nossos parceiros humanos
não podem nos dar essa redenção. Então, se você faz isso com o seu parceiro, você está colocando um fardo sobre ele que ele não pode suportar. E uma hora ou outra esse fardo vai recair sobre ele, porque recaiu sobre você. Uma hora ou outra você vai dar de cara no muro e perceber que ele também é falho, que ele é imperfeito, que ele não é perfeito. Novamente, idolatria é você fazer de outra coisa que não seja Deus o Deus da sua vida. É de você colocar um patamar de divindade outra coisa que não seja o verdadeiro Deus. E nada nesse mundo vai poder saciar esse nosso desejo de um Deus, a não ser o verdadeiro Deus. Justamente porque nada nesse mundo é Deus, a não ser o verdadeiro Deus. E agora a gente vai para uma outra idolatria. Então a gente viu que idolatria é um produto do nosso coração. A gente viu que a gente pode idolatrar por meio do amor. A gente pode idolatrar o amor. E agora a gente vai para uma outra idolatria. Idolatria de Jonas. Jonas, capítulo 3, versículo 10, que é o último versículo do capítulo. Daí em seguida a gente vai ler do 1 ao 3. Agora para achar Jonas, hein? Decorei a musiquinha lá do Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Não, aí foi. Muito bem. Antes de a gente ler esses versículos, a gente vai entender o contexto aqui de Jonas. Bom, Jonas foi um profeta levantado por Deus para pregar uma mensagem contra a cidade de Nínive. Deus disse: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Ok, Jonas foi levantado por Deus para pregar uma mensagem de, digamos assim, condenação para Nínive. Mas Jonas não queria pregar essa mensagem. Ele não queria pregar uma mensagem de, talvez, salvação para esse povo, uma vez que eles estão ouvindo o que Deus irá fazer. Quem sabe eles se convertem, né? E por que ele fugiu? Bom, Nínive era uma cidade do Império da Síria, que era extremamente poderosa, extremamente bélica e perversa com outros países, com outras nações, inclusive a nação de Jonas, Israel. E Jonas não queria que Nínive fosse alvo da misericórdia de Deus. Então, a idolatria de Jonas pelo seu povo chegou ao ponto de ele não querer que Deus fosse misericordioso com aquele povo pecador. A idolatria de Jonas consistiu em amar mais seu povo do que a misericórdia de Deus. É isso que a gente vê no versículo 10 do capítulo 32. Deus viu o que fizeram Deus viu o que fizeram. Quem fez o quê? Nínive. Então vamos lá. Para a gente não se confundir. Jonas foi levantado por Deus para pregar uma mensagem ao povo de Nínive. Ele foge, ele vai para o caminho oposto, mas Deus dá um jeito de ele ir para Nínive. Muito bem, já que Jonas não tinha escapatória, ele foi para Nínive, pregou de forma apressada a mensagem que ele era devida, porque a Bíblia diz que essa cidade demorava 3 dias para se percorrer, e ele percorreu em 1. Então ele fez de qualquer jeito, saiu falando, como se fosse entregar jornal por aí. Ele pregou essa mensagem e Deus viu o que fizeram, o povo de Nínive fez, como se converteram do mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que eles faria e não o fez. Então o profeta que foi levantado por Deus para pregar uma mensagem contra Nínive, vê aquele povo se arrependendo e diz para Deus. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Então Jonas olha para aquela nação que se arrependeu, para a nação inimiga, e vê tristeza nisso. Ele não consegue ficar feliz em Deus ter agido com misericórdia para com o povo.
Ele esqueceu que Deus agiu de forma misericordiosa para com o povo dele. Ele se esqueceu da verdade que é tantas vezes repetidas que Deus fala: ó filhas de Sião, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Eu vi vocês abandonados. Daí Deus usa toda uma metáfora para descrever o estado do povo de Israel. Basicamente Deus viu Israel de trapos e imundícias e foi lá e resgatou aquele povo de forma misericordiosa. E Jonas não viu isso. Jonas se esqueceu disso e queria mais que aquele povo inimigo explodisse, fosse derrotado, deixasse de existir. E aqui é importante a gente pensar. Foram vocês que foram até Deus? Foram vocês que procuraram o Senhor? Ou foi Ele que pisou na terra, que se humilhou, que subiu numa cruz, em amor morreu por ter todo aquele que nele crê? Mais do que isso, nós sabemos que nosso coração não busca a Deus. Não há um sequer aqui nessa terra que busca a Deus. Uma vez que nós caímos, a nossa natureza caiu junto. E nós já buscamos a nossa própria vontade, porque essa foi o pecado inicial, a idolatria. Adão e Eva idolatraram a si mesmos. Eles comeram daquele fruto, porque eles queriam ser os deuses deles. Eles abandonaram o verdadeiro Deus para serem os próprios deuses. Idolatria. E é a mesma coisa com a gente. Se não fosse Deus em vir, em tocar o nosso coração, em nos convencer do pecado que há em nós, nós não veríamos a Cristo o alvo. Nós não olharíamos para Cristo como Salvador de nossas vidas. E Jonas se esqueceu disso aqui. Não foi Jonas que foi atrás de Deus para ser salvo. Não foi a gente que foi atrás de Deus para ser salvo. E não vão ser as pessoas lá fora que vão atrás de Deus para serem salvos. Vai ser Deus. E Deus pode, por meio da sua vida, levar uma palavra de salvação para aquela pessoa. E a gente pode contextualizar isso para os nossos dias da seguinte forma. Ontem aconteceram as aberturas das Olimpíadas, né? Abertura das Olimpíadas. E provavelmente 99% aqui já sabe da zombaria que fizeram em relação à última ceia. Em que representaram os apóstolos como travestis, Jesus como travestis, como drag queens. Exatamente, fizeram isso. E o que Jesus disse? Jesus disse que o mundo nos odiaria, porque odeia ele. Então, diante disso, a gente não pode ser igual Jonas, de querer que esse povo seja destruído. Aí, em primeiro momento eu quis, mas ele não tem por que querer. Deus agiu de forma misericordiosa comigo. Seria hipócrita da nossa parte se a gente queresse que esse povo fosse destruído. A gente tem que orar para que Deus lembre-se da sua misericórdia na sua ira. É isso que Abacuque ora. Ora, Deus, lembra da tua misericórdia na tua ira. Quando o Senhor estiver irado e justo, a ira de Deus é justa. Deus seria injusto se ele não condenasse os pecados. Assim como o juiz seria injusto de não julgar um criminoso, de deixar ele livre. Mas a gente precisa lembrar que nós não somos dignos de crucificar, de lançar essas pessoas no inferno, de decretar a condenação eterna delas. A gente precisa ter um coração transformado, verdadeiramente transformado por esse amor de Cristo. Que na cruz, um amor gracioso, na cruz, um amor perfeito. Na cruz, ele nos mostrou que nos amou primeiro. É isso, é com esse olhar que a gente tem que olhar para essas pessoas. A gente tem que olhar por cada uma daquelas pessoas que estavam naquelas mesas, zombando de Cristo. É difícil, não é nada fácil, mas nós temos um Deus que pode transformar nosso coração. Vou trazer um exemplo de idolatria mais recente agora. Não sei se vocês conhecem, mas existe um jogador francês chamado Paul Pogba, que ele foi campeão da Copa do Mundo em 2018. Ele foi pego no exame de doping. Ele foi pego usando uma substância ilícita para o esporte. Ele foi afastado durante alguns anos do futebol. Ele diz o seguinte a respeito disso. Estou morto. Paul Pogba já não existe. Já não sei quem sou. O futebol era a minha vida, a minha paixão. Agora parece que me perdi. Ou seja, para ele o futebol era o motivo de viver. Era o Deus dele. E a gente vai encontrar o povo de Israel idolatrando diversas e diversas vezes. A gente vai encontrar outros exemplos de idolatria na Bíblia com dinheiro,
com poder, diversas outras coisas. Mas vamos tratar agora como que a gente pode se livrar da idolatria. Assim como entender o que é idolatria não é difícil, saber como se livrar da idolatria também não é difícil. O difícil é praticar essa coisa. Jesus, em Mateus 22, 37, vai resumir os 10 mandamentos em 2. Eu quero focar no primeiro. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E é assim que a gente se livra da idolatria. É amando o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Porque o problema da idolatria não é amar de mais uma coisa, é amar de menos a Deus. Uma vez que você ama de menos a Deus, o seu amor por essa coisa vai estar corrompido. O problema da idolatria é de a gente não conseguir enxergar em Deus a satisfação plena, o propósito da nossa vida, de forma que... Por que você acorda? Qual que é o motivo de você acordar? Eu estava na escola, eu vou acordar para poder ir para a escola, né? Então eu vou para a escola, depois da escola, o que eu vou fazer? Por que eu estou na escola? Para trabalhar, né? Conseguir um bom emprego. Depois do bom emprego, para conseguir dinheiro. Do dinheiro, poder construir uma família. De construir uma família, eu acho que construir, alicerçar bem ela e depois posso morrer, né? Mas perceba, você vai mesmo querer fazer de coisas finitas o propósito da sua vida? Você vai mesmo querer olhar para essas coisas e dizer, bom, por conta delas é que eu existo. Lembre-se que essas coisas acabam. Essas coisas morrem. Um dia, se você estiver fazendo isso, um dia que elas morrerem, você vai morrer junto. E como eu faço para amar mais o Senhor? Jesus disse em João 15, que sem mim vocês não podem fazer nada. Nós só podemos amar ao Senhor de tudo que nós somos, verdadeiramente, olhando para Ele como uma plena satisfação de nossas vidas, se nós estivermos em Cristo. Porque Deus sabe muito bem que a gente não pode amá-lo por pura e espontânea vontade, por pura força dos nossos braços. Ele sabe que Ele precisa transformar nosso coração de pedra em coração de carne. Então você saiba que você, para amar o Senhor de forma verdadeira, se isso é importante para você como cristão, se a gente canta que Jesus é o bem mais precioso, Ele é a fonte das águas vivas, por que você não vai até Ele? Para amá-lo de forma verdadeira, para descobrir nele o amor da sua vida, a satisfação da sua vida, o propósito da sua existência. E isso aqui não é fácil, pessoal. Isso aqui é uma luta diária. É diariamente nós nos lembrarmos de que somente Deus é digno da nossa adoração. Somente Deus é digno dele ser nosso Deus. Então que a gente tenha consciência que idolatria pode ser qualquer coisa aqui. Eu posso idolatrar qualquer uma dessas coisinhas aqui. E que nada de uma dessas coisas aqui pode me satisfazer plenamente. Nenhuma dessas coisas aqui é digna de adoração. Somente Deus existe plena perfeição. Somente Deus pode preencher o vazio que está no nosso ser. Porque esse espaço é reservado para Ele. Oremos.